poderosas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Pod Rosa. Como sempre, estamos aqui com assuntos incríveis e super impactantes para a sua vida, mulher. Então, hoje nós temos uma convidada muito, muito especial, a Zuleika Reinheimer. Depois ela vai pronunciar direito esse sobrenome, tá? Porque eu tentei. Eu consegui, Zuzu, ou não? Isso mesmo, Reinheimer. A Zuleika é psicóloga, ela trabalha com gestão de pessoas e ela também é a fundadora do Impulsionando Carreiras. Então, você tem uma dúvida a respeito da sua carreira, o que eu posso fazer para melhorar? Então, esse é o episódio. Não é mesmo, Jaci? É isso mesmo, pessoal. Além disso, nós vamos conversar bastante sobre isso aqui, ó. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Hoje, o primeiro lugar na lista da New York Times. Então, nós vamos falar sobre vulnerabilidade, o quanto isso pode conectar com as pessoas, o quanto isso pode impactar na nossa carreira. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para você, mulher, empresária, profissional, que vai agregar no seu dia a dia. Viu? Fica com a gente. Então, vamos pedir para a Zuleika se apresentar. Zuzu, seja muito bem-vinda ao nosso Pod Rosa. A gente estava assim, ansiosa por te receber. A Zuleika é nossa parceira, né, de carteirinha. Ela está com a gente desde o primeiro episódio, nos bastidores. Então, ela realmente tem assim, um impacto... É muito, muito bom te receber. A gente queria muito já que você estivesse aqui com a gente, né? É uma relação de carinho bem grande. Muito obrigada, viu, Zuzu? Obrigada pelo carinho de vocês. Estou muito feliz em estar aqui. E, como você disse, eu sou uma pessoa apaixonada por trabalhar com pessoas. E quando recebi esse convite para falar um pouquinho sobre a coragem de ser imperfeito, o poder da vulnerabilidade, os resultados de pesquisas e estudos da Brené Brown, eu fiquei muito contente. Então, bora lá, porque quem quiser fazer perguntas, quem quiser interagir de casa, quem quiser, né? A gente está aqui para ajudar, para pensar juntos e trocar ideias. Quem sabe essas inspirações possam nos ajudar a construir carreiras mais felizes, mais realizadas, um dia a dia mais leve. Esse é o meu objetivo com vocês hoje. Ah, maravilha. Que legal, Zu. Zu, falando então, assim, para começar nosso bate-papo de hoje. Vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade, afinal? Vulnerabilidade é algo que todos nós temos ou somos. Somos vulneráveis. Porém, é um dos assuntos pouco explorados ainda no dia de hoje. Nós nascemos, vamos para a escola, aprendemos, somos educados, depois a gente, né, segue com os nossos amigos, alguns de nós vai para a faculdade e a gente tem uma ideia de que nós somos super-heróis, de que nós somos seres completos, perfeitos e que não podemos errar. E em nenhum momento dessa nossa caminhada alguém nos explica que somos vulneráveis por essência. O que quer dizer ser vulnerável? É ser humano. Isso quer dizer, nós erramos e acertamos o tempo inteiro. Só não erra quem não tenta. E nessa hora, talvez já seja um erro não estar tentando. Então, ser vulnerável é saber que existirão momentos difíceis, que as nossas decisões nem sempre serão acertadas e que, sim, teremos erros, existirão julgamentos por parte das pessoas com quem a gente convive, independente da escolha que a gente faça. Então, ser vulnerável é parte da existência humana. E se a gente aceitar isso, parar para pensar um pouquinho, nossa, e como é que isso pode fazer diferença na minha vida? Como assim? Eu vou aceitar que eu sou fraco, então? Eu vou aceitar que eu sou vulnerável? Eu vou aceitar que eu vou me expor? Pois é, existe outra forma de viver sem acordar todos os dias e ir para um mundo onde eu não sei o que eu vou encontrar? Existe outra forma de construir, de realizar,
se não for se experimentar na vulnerabilidade, a vulnerabilidade de quem não sabe o que vai encontrar, a vulnerabilidade de quem conhece. Por mais que você estude muito, por mais que você se esforce, a gente sempre vai saber um pouquinho de alguma coisa. O conhecimento, ele é infinito. Então, por isso a gente já é naturalmente vulnerável. Então, aceitar isso, aceitar esta imperfeição, nos torna muito mais leves e saudáveis. Ser vulnerável é ser fraco? Não, ser vulnerável não é ser fraco, mas pode se tornar uma fraqueza se eu não souber como lidar com essa vulnerabilidade. Ser vulnerável é uma condição humana, então não é fraqueza. Quando eu erro, eu estou sendo fraco? Não, eu experimentei algo e aquilo não deu certo. Se a gente parar para estudar todos os cases de sucesso da história, a gente vai ver que eles só chegaram onde eles chegaram depois de terem errado e muito. Todas aquelas pessoas que a gente admira no esporte, na área artística, os cientistas. E quando a gente for ver os nossos amigos e familiares, aquelas pessoas que estão em algum lugar que a gente admira, o que aconteceu com eles? Eles acertaram sempre? Não. Bem pelo contrário. A gente erra muito até chegar no acerto, ou no sucesso, ou na conquista. Então, ser vulnerável não é ser fraco. Agora, se eu negar esta vulnerabilidade, isso pode me adoecer. Aí sim, pode se tornar uma fraqueza. Como seria esse adoecer? Você quer ver? Em algum momento da sua vida, pense, alguém te disse, esse trabalho não está bom. Isso está o pior. Alguém já te disse, isso está muito ruim. Ou alguém te disse, você não é capaz. Até mesmo na nossa infância, infelizmente, alguém já disse pra gente, você não é capaz, você não vai conseguir fazer isso. Ou pior, você é pobre, você não pode acessar esse tipo de coisa. Isso é para quem tem condições. Quantas vezes a gente já recebeu o desestímulo para algo? E é aí que mora o perigo. Se eu não tiver resiliência para superar isso e transformar este não num potencializador para que eu continue buscando algo. Num impulsionador, né? Como se fosse uma mola, aquela que eu gosto dessa analogia com a mola. Porque a mola, ela primeiro ela precisa ser espremida para depois ela impulsionar algo. Então, que a gente possa fazer disso a nossa mola impulsionadora, né, Zuzu? Exatamente. É difícil. É muito difícil. Você veja, se isso começa lá na infância. Lá na infância nós temos ainda um amadurecimento bem menor. A gente ainda não tem um grau de consciência elevado. Se eu começo a acreditar fortemente nesse não que eu estou levando, eu posso transformar isso numa limitação. Então, eu começo a ter medo de experimentar. Medo de arriscar, medo de tomar o não. E já sei que posso errar, então eu já me travo. Quer dizer, eu bloqueio possibilidades enormes de aprendizado, de conquistas, de romper e de chegar em novos patamares porque eu fiquei não com quero medo de errar. Exatamente. Uma das coisas que nós, seres humanos, mais buscamos na vida é a aceitação. Então, não existe um ser humano que cresça, que se desenvolva, que encontre realização sozinho. Isto é impossível. Ainda há quem diga que é possível. A ciência ainda não provou isso. Então, eu busco naturalmente a aceitação, desde sempre. E quando eu erro, ou quando alguém diz que algo que eu estou fazendo não é bom, vai emitir algum julgamento sobre o que eu estou fazendo, o que acontece? Naturalmente, eu tendo a não emitir de novo esse comportamento para não ser julgada e para continuar sendo aceita no meio em que eu estou inserida. E aí a gente falou sobre carreira, sobre a área profissional. O que tem acontecido? As pessoas fazem muito do mesmo, muitas vezes com ideias maravilhosas, com propostas incríveis que poderiam levar para suas lideranças, para suas empresas, mas preferem guardar para si e não correr o risco da exposição e, de alguma forma, vir a não ser aceito.
Então, quando a gente tem consciência disso, a gente começa a pensar no tipo de resposta que nós estamos dando, no nosso comportamento no dia a dia. Então, imagine, se eu estou no trabalho, a maioria das pessoas que me procuraram ao longo da vida buscavam crescimento. Agora, onde estava o problema? Mas se eu fizer isto, eu não vou ser aceito. E se eu não for aceito, talvez eu possa ser até demitido. E o que a pessoa naturalmente, né, opta por fazer? Não arriscar. Não arriscar. E aí a consequência, por vezes, é a frustração. Esse é um processo que não é fácil de ser desenvolvido. Porque nós precisamos de muito esforço, de buscar ajuda. E a gente vai falando sobre isso ao longo desse dia, desse nosso episódio, porque existem formas da gente trabalhar isso, superar e se beneficiar dessa temática. Mas a gente vai precisar, assim, querer e se esforçar. Dentro de uma corporação, o colaborador que mais se destaca é aquele que é medroso ou que não tem a coragem de se expor, ou aquele que vai mais à frente? Você que trabalha com gestão de pessoas, algumas empresas, como que o grande empresário vê? Excelente reflexão. Na minha experiência, as duas pessoas podem ter sucesso. Entretanto, quando eu, enquanto profissional, indivíduo que está buscando uma carreira bem-sucedida, eu preciso entender quais são as minhas forças e minhas fraquezas, o que eu estou confortável em desenvolver, em apresentar, o que não vai me agredir enquanto ser humano, né? Porque eu tenho que ter clareza do que me deixa bem e o que me deixa mal. Se eu conseguir elaborar e arriscar um pouquinho mais me deixa confortável, ainda que dê aquele frio na barriga, né? A gente consegue enxergar com maior facilidade as pessoas que se arriscam, as pessoas que se apresentam, as pessoas que comunicam, as pessoas que trazem as suas ideias. Naturalmente, nós vamos receber de uma forma muito mais rápida aquela pessoa que se expôs, porque a gente está enxergando essa pessoa. Aquele que é muito tímido, muito reservado, que às vezes até se esconde, por vezes ele tem um talento incrível. Mas por que a gente não chega a ver tão rápido quanto o outro? Porque ele está escondidinho, o outro está aparecendo. Então, nas empresas, quanto mais habilidade de comunicação, quanto mais eu consigo me expor, maior a chance de eu ser visto. Legal. A vulnerabilidade conecta as pessoas? E se sim, por que ela conecta? A vulnerabilidade conecta porque nós assumimos a nossa condição humana e nós nos aproximamos no momento em que a gente compartilha nossos medos, nossas dores, nossas frustrações, consequentemente também os nossos sonhos, os nossos desejos. Por que ela conecta? Porque quando eu consigo confiar em alguém ao ponto de expor a minha vulnerabilidade, eu estou naturalmente aliviando aquele meu medo gigantesco de me colocar na condição de alguém imperfeito. Quando eu consigo compartilhar com alguém, eu alivio, eu consigo entender que o outro também tem dores, e isso me torna mais forte, porque ao invés de eu ficar preocupado o tempo inteiro em me esconder deste medo, dessa vulnerabilidade, eu jogo isso para o mundo. E à medida em que eu me exponho, sem exageros, numa pergunta anterior, né? Não vamos confundir as coisas, né? Uma coisa é a coragem de ser imperfeito, no sentido de me promover, no sentido de gerar algo positivo, mas não vamos nos esconder atrás disso para também chegar no contraponto, onde eu falo o que eu quero, eu não respeito as pessoas, e aí eu saio do limite, né? Do respeito e do cuidado. Não. Enquanto olhando para mim, se eu me conectar com o outro, se eu conseguir esvaziar no sentido de compartilhar as minhas dores, eu vou descobrir que o outro também tem dores e tem dificuldades, assim como eu. E isso, naturalmente, é mágico. Vai me libertando. E quando isso vai acontecendo, eu tenho menos medo de errar.
E outra, eu vou sofrer menos quando alguém me diz, isso não está bom. Por quê? Porque a gente sempre vai receber um não na vida. Não na vida, todos os dias. A gente vai ter não. Alguém vai olhar e vai dizer, esse trabalho pode ser feito de uma forma ainda melhor. E aquilo pode ser um impulsionador. Aquilo pode ser algo que ou eu recebo e penso, paro e choro, né? Paro e choro e me torno vítima do processo, me revolto com isso, ou eu olho para isso e enxergo uma oportunidade. Nossa, como é que eu posso fazer para melhorar isto aqui? Eu sou capaz. Agora, se eu não aceito a imperfeição, é difícil eu buscar a melhoria. Se eu ficar negando, eu vou ficar dentro do sofrimento. Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou me desenvolver? Como é que eu vou me desafiar? Então, esta conexão humana pode nos libertar para algo grandioso. Que legal. E assim, acho que dentro de tudo que você falou, quando nós expomos as nossas vulnerabilidades, a outra pessoa se sente à vontade para fazer isso também, né? E isso, além de conectar, faz com que eu olhe e entenda que a pessoa do outro lado, ela também tem as dificuldades, ela também tem as dores, que eu não sofro sozinha, né? Que eu não tenho dificuldade sozinha, que eu compartilho da dificuldade com todos. Então, isso é muito legal. Fabi, o que você tem aí para perguntar? Eu estou pensando na questão da conexão, assim, trazendo um pouco para o meu trabalho no meu consultório. Eu fui uma pessoa que sempre tive desafios com relação ao meu peso. E quando eu estou no meu consultório, que eu me mostro vulnerável para o meu paciente, em questões de que eu também sofro, eu sei a sua dor, a conexão é muito maior. E aquele paciente passa a confiar mais em mim, no meu trabalho. Porque ele entende que eu sei a dor que ele está passando. Então, assim, eu acho muito interessante essa coisa da vulnerabilidade, você se colocar humilde na frente do outro. E aí eu quero te perguntar, quem é vulnerável é mais feliz? Quem reconhece que é vulnerável é mais feliz. Porque vulnerável todos nós somos. Algumas pessoas não sabem disso, né? Mas por que é mais feliz, né? O contexto de felicidade ele é difícil de ser explorado. Mas é muito individual. Ele é muito individual. Mas ele é mais leve? Sabe por quê? Porque quando a coisa dá errado, ele já não gasta mais tempo e energia para provar que estava certo. Ele corre para buscar alternativas, para tentar acertar. Ele não gasta tempo para ficar justificando, para ficar se explicando. Ele não vai para casa para ficar chorando, passar a noite sem dormir, sofrendo porque ele fez algo errado. Ele vai entender que é do processo errar. E às vezes nem é um erro, às vezes é só uma oportunidade de melhorar ainda mais alguma coisa. Por que quando a gente olha o Michael Jordan, que é uma pessoa do esporte, que a maioria das pessoas conhecem, por que ele é uma pessoa tão admirada e referida, né, nos eventos? Porque ele foi lá e disse, meu Deus, eu só consegui acertar depois que eu errei muito. E aí ele se torna uma pessoa que a gente admira, não só enquanto esportista, mas também como ser humano. Por quê? Porque ele vai lá e assume para todo mundo que ele teve que perder de novo, errar e errar de novo, até que um dia ele começou a acertar. De tanto que ele errou, ele descobriu o caminho para acertar. E esse é o nosso caminho de vida. Ninguém nasce sabendo. Então, é incrível quando a gente se liberta deste medo da exposição. E, claro, eu não preciso ficar jogando para o mundo os meus problemas. Isso são para aquelas pessoas em quem eu confio. Meus amigos próximos, o meu psicoterapeuta, o meu médico, meus familiares com quem eu tenho carinho. Por que me expor para as pessoas que não são da minha confiança pode, por vezes, ser um exagero? Você concorda? Eu não preciso falar das minhas dores mais íntimas para aquelas pessoas que podem transformar isso em algo negativo. Zuleika, e o bullying? E aquelas pessoas que são do mal e vão utilizar esta informação para algo ruim? Existe? Sim, essas pessoas existem.
Então, por isso que eu digo, são nas pessoas em que você confia, que você acredita que merecem a sua confiança. Porque essas pessoas vão ter empatia o suficiente para se conectar com você e poder expor também as dificuldades dela. E ali vai existir uma troca humana, uma troca verdadeira, com a intenção de ajudar, não com a intenção de prejudicar. Exatamente. Por isso que eu digo, não é jogar os 4 cantos, não é se expor. Claro, um artista, uma pessoa que já lida bem com isso, tudo bem. Cada um faz as suas escolhas e mede, né, o impacto que quer ter. Mas para nós, seres humanos, vamos dizer assim, normais, que ainda não temos, né, uma relevância de influência digital tão grande e que nós queremos só o nosso bem-estar mesmo, não estamos buscando os holofotes, então a gente pode sim encontrar um caminho através de conexões verdadeiras, através da busca de ajuda e transformar esse espaço que poderia ser muito ruim e negativo. Nós não estamos aqui negando a realidade. Existem pessoas que destroem, mas eu acredito que existem muitas que constroem, muitas que apoiam. E a gente consegue reconhecer no nosso dia a dia aquelas pessoas que querem verdadeiramente nos ajudar e aquelas que não querem. Exato. Então a gente consegue sentir. E aí é a hora de buscar. Ser vulnerável é pedir ajuda e não ter medo de receber essa ajuda. E não ter medo do confronto, né, Zuleika? Porque muitas vezes, no momento, eu penso que o que é mais difícil de você se expor é porque você não sabe o que pode vir do outro lado. Da mesma forma que você pode encontrar pessoas que vão, não fica assim. Nós temos amigos ou companheiros sinceros o suficiente que vão te confrontar. Falar, realmente, você está errado. Realmente, você precisa melhorar. Então, eu penso que é muito mais fácil, né? Como a gente estava vendo no livro, é muito mais fácil eu ver a fraqueza, a vulnerabilidade do outro do que expor a minha própria vulnerabilidade. Então, até onde nós temos medo desse confronto? E quando ele acontecer, o que a gente pode fazer para contornar ou para aceitar isso de uma forma pacífica, né? Porque vai doer. E o que eu faço com essa dor? Que incrível isso que você traz. É dessa forma, isso é profundo, porque é assim que surge a nossa sociedade da crítica. Hoje nós somos críticos, mas especialistas em crítica em todas as áreas. Com o outro, né? Com o outro. Excelente. Nós somos, se a gente tivesse que mudar todo mundo para uma única profissão, eu sugeriria que somos críticos. Porque, afinal de contas, a gente tem uma habilidade para criticar o outro incrível. A gente vai para a sala de aula hoje em dia, tá? Se a gente for para a universidade, em algum momento, todas as disciplinas vão passar um material onde o aluno vai fazer uma avaliação do professor. Na minha época, de aluna não existia. Agora, na minha época de professora, isso existe, né? Olha, bem na vez da gente, né? Mas tudo bem. O que acontece? Nesse formulário, a gente vê que as pessoas nem sempre escrevem com responsabilidade. É crítica pela crítica. Eu acesso um aplicativo de mobilidade e faço uma viagem. No final, eu tenho que avaliar o motorista. O que eu faço? Eu dou uma estrela sem consciência nenhuma. Se eu gostei ou não gostei do quê? Do jeito que ele me olhou? Então, nós estamos sendo influenciados a criticar sem responsabilidade. E aí que vem o problema da destruição. Porque eu tenho medo de me expor, porque, afinal de contas, eu vou ser criticado. E aí vem o confronto, faço ou não faço? Tá cheio de gente que pensa, se eu fizer eu vou ter problema, se eu não fizer eu vou ter problema, então prefiro ser criticado por não fazer, porque daí vai ser, pelo menos, vai ter um impacto menor. A gente tem que tomar cuidado com essa crítica, porque se a gente fosse 10% crítico com nós mesmos, e comparado ao que a gente é com o outro, nós seríamos seres humanos muito melhores. E eu não digo crítico no sentido do peso, eu digo crítico no sentido do autoconhecimento. Isso é super importante.
Hoje nós vivemos o mundo das redes sociais, né? Às vezes um artista faz alguma coisa, você vai ler as mensagens que estão ali naquele histórico, são críticas assim ácidas, maldosas, por coisas tão pequenas, assim, é tanta maldade, é tanta mágoa, é tanto rancor colocado ali que muitas vezes você fica assim, nossa, imagino como essa pessoa se sente de receber tanta mensagem nesse nível. Por isso muitos adoecem, muitos ficam, né, depressivos, porque não é fácil. E é verdade, nós vivemos a crítica pela crítica. Voltando à questão do confronto... Eu só quero complementar uma coisa no que você falou, Jaci. Uhum. Quando você vê esse comentário, que por vezes ele é escrito numa rede social, por vezes ele é dito, ou ele acontece via fofoquinha nos contextos, a gente falou aqui do profissional, mas tem outros também, né? Uhum. Eu gosto de lembrar, eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Eu só posso jogar para o mundo algo que está dentro de mim. Então não esqueça que quando eu estou emitindo algo crítico, com raiva, com peso, com destruição, eu estou falando muito sobre mim. Eu não posso jogar para o outro que eu não tenho. Exato. Exatamente. E aí entra aquela questão do confronto, né? Quando eu começo a ser confrontado com essas oportunidades de melhoria através dessa vulnerabilidade, eu consigo melhorar. Como é essa etapa? Estou vulnerável, me coloco vulnerável, permito que o confronto aconteça. E a etapa seguinte? Lindo. Eu encontrei algumas respostas que me fizeram bem estudando sobre mindfulness, por exemplo. Legal. Tá? Dentro dessa metodologia, existem alguns princípios. E esses princípios se conectam muito com o que a Brené Brown fala na Coragem de Ser Imperfeito. Lá, a gente fala um pouquinho sobre aceitação. Quando eu falo em aceitação, eu aceito que eu sou imperfeita e que o outro também é. Então, vai prevalecer o respeito, o cuidado, o diálogo e o entendimento de que se eu sou maduro o suficiente, eu posso buscar uma saída ou uma condução que fique bem para mim e para o outro. Mas não precisa ser bem para mim e ruim para o outro. Porque nós estamos vivendo uma sociedade onde eu só sou boa, onde o outro não é. Ou seja, às vezes eu até saboto o outro para que eu pareça ser melhor do que alguém. Então, aceitação eu tenho limitações, o outro também tem, mas nós também temos muitas habilidades, temos competências, temos talentos. E somando, nós podemos construir algo que vai gerar o ganha-ganha. Ganha o eu e ganha o outro. Então, é muito mais inteligente eu me dar conta dessa capacidade do ganha-ganha, dessa potencialidade do ganha-ganha, do que o do eu ganho, o outro perde. Porque vai chegar a minha vez de perder também. Exato. Então, essa questão do outro querer prevalecer em cima, a gente vê muito nos relacionamentos. Não é verdade, Zuzu? Nos relacionamentos entre parceiros, dentro de casamentos. Então, existem muitos relatos de que a pessoa... o marido, por exemplo, a mulher sai, vai no mercado de trabalho, é a provedora da casa, e o marido, de alguma maneira, ele tenta se valer. Isso é uma posição muito comum que a gente tem visto na nossa sociedade, né? Da mulher ser a provedora do lar e o homem tenta, de muitas formas, manipular esse relacionamento, colocando essa mulher na posição mais baixa do que ele, seja com críticas, principalmente, para que ele possa se valer. Nesse teu trabalho de gestão de pessoas, tu encontra muito essa situação hoje em dia? Encontro de pessoas que trazem seus problemas de casa para o trabalho, e esse exemplo é muito presente. E encontro também de lideranças para com liderados. Porque, por vezes, eu preciso me mostrar capaz, forte, superior. Afinal de contas, eu sou uma líder. E qual é o ser humano, que seja líder ou não, que não tenha limitações,
de conhecimento, de informação, de qualquer coisa que seja. Então, assumir que eu, às vezes, não sei, vou dizer, eu não sei, vou buscar essa informação e depois a gente volta a conversar, isso já é grandioso. Com certeza. E poder mostrar para o seu liderado que ele também pode pedir ajuda quando ele não tem a resposta. Hoje a gente recebe um monte de planilha errada, um monte de resultado de informação completamente absurdo. A gente toma decisões erradas porque as pessoas não tiveram coragem de dizer que não sabiam fazer aquilo ou que aquela informação está incompleta. Então, olha o prejuízo que estamos tendo enquanto sociedade quando a gente encobre o nosso medo, faz de qualquer jeito. Às vezes eu tenho medo até de perguntar o que fazer. E outra, quando eu vivo num ambiente que não me promove, você usou o exemplo do marido, né? O marido que sufoca a esposa. Eu também tenho que ter a capacidade de me dar conta que esse contexto está me prejudicando. E eu tenho que ter o protagonismo, a coragem de enfrentar isso. Caso contrário, eu vou morrer de velha sem ter vivido ou sem ter descoberto a minha melhor versão, sem ter vivido a minha melhor condição humana. E oprimida. Porque não tem coisa mais desafiadora do que você, mulher, ser oprimida por conta de algo que não é sua responsabilidade. Exatamente. Só que esse tema, ele é incrível, porque passa, de novo, pelo autoconhecimento, pela a capacidade de se olhar e entender. Eu preciso reagir. Não é o outro que vai mudar. Sou eu que preciso encontrar uma forma ou de impactar esse outro para que ele se torne um ser humano melhor para ele, melhor para mim, ou eu tenho que tomar uma outra providência, que por vezes seja sair e seguir o meu caminho. O que eu não posso é achar que milagrosamente algo vai acontecer. A grande questão aqui que a gente precisa colocar para essa poderosa que está nos assistindo hoje é exatamente isso. Seja protagonista da sua vida. É que você consiga enxergar exatamente o lugar onde você está e aonde você precisa estar. Porque nem sempre precisamos estar naquele lugar, não é, Zuleika? Uhum. Mas sabe o que é mais fácil? Estar no lugar é uma escolha. Nós escolhemos estar ali naquele lugar. E sabe o que é mais fácil? É mais fácil eu ficar esperando algo acontecer, algo do universo, ou eu ficar criticando o mundo, criticando até mesmo esse marido, esse líder, esse, né? É mais fácil eu ficar criticando do que eu tomar uma providência. E é aí que nasce a sociedade da crítica. Porque é muito mais fácil eu terceirizar a responsabilidade ou para Deus. Deus vai resolver. Meu amor, oração. Ora e age. Né? Deus te deu saúde, te deu inteligência, tá te dando condições de buscar informação, para buscar soluções, e você fica só esperando? Não dá. Aí então, por vezes, eu também desfoco e vou criticar. Vou criticar o meu vizinho, vou criticar o meu colega, vou criticar o mundo. E o que eu estou fazendo para a minha vida melhorar? Porque eu penso assim, ó, em que momento eu começo a buscar alternativas novas para a minha vida? Essa pergunta a gente tem que se fazer. Eu preciso ou não preciso fazer alguma coisa? Né? Preciso ou não preciso? Eu penso que a resposta é: você está onde e como gostaria? Se está fazendo uma coisa nova, para quê? Fica como tá. Se tá ótimo, vai mudar para quê? Continua ótimo, deixa assim. Agora, se você não está onde e como gostaria, tem algo a mais que você está buscando, então é hora de começar. E qual é a hora? Eu sempre acho que a gente está atrasado, então a hora é agora. Eu posso ficar esperando, ou eu posso começar alguma atitude. E a atitude não precisa ser radical desde o início, não. Pode ser de autoconhecimento, pode ser de reflexão, pode ser de troca de ideias com um profissional qualificado, com um amigo que eu confio. Mas eu preciso me movimentar. E aí, quando a Já se pergunta, Zuleika, como é que é o caminho? Como é que eu faço para encontrar soluções? Como é que eu me conecto com essa coragem de ser imperfeito? Como é que eu incluo a vulnerabilidade na minha vida? Então, eu começo pela aceitação. Retomo quando eu disse assim, que
a questão do mindfulness trouxe esse despertar para mim, porque lá, quando a gente aceita, a gente não critica o que já aconteceu. A gente não julga o outro. E também a gente não fica se julgando. A aceitação traz essa reflexão grandiosa. Eu não preciso julgar o que já foi. Eu só preciso pensar o que eu posso fazer daqui para frente. E aí vem um segundo tema que se trabalha lá, que é a autocompaixão. O que quer dizer isso? Eu tenho que ter carinho, amor e respeito por mim mesma. A Brené traz uma lição incrível no livro, onde ela diz: trate a você mesmo do mesmo jeito que você trataria a sua melhor amiga num dia difícil. O que você diria para ela? Que lindo, é verdade. O que você diria para ela? Diga para você mesmo. Dificilmente você vai dizer para uma pessoa que você ama num dia muito, muito difícil, mas você é uma burra, você consegue fazer sempre uma besteira. Não. E por que eu falo isso para mim mesma, Por né? que eu falo isso para mim mesma? Sua idiota. Isso é o que eu digo para mim. Mas para aquela pessoa que eu amo profundamente, num dia difícil, eu jamais diria. Então, vamos tratar a gente como a gente trataria uma pessoa querida. Então, isso é autocompaixão. É menos autocrítica e mais amor próprio. Essa é uma dica prática. Isso é para você fazer no seu dia a dia. Então, eu vou aproveitar para dar uma pausa aqui e dizer para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho, curtir, compartilhar esse podcast, porque eu tenho certeza que você está sendo muito edificada com esse material que a gente está te trazendo, e certamente você tem aquela amiga que gostaria que escutasse isso, que tem algum desafio, que tem essa autocobrança. Nós, mulheres, temos muito essa autocobrança, essa cobrança de ser perfeita. Então, nós entramos na faculdade, queremos ser estudantes perfeitas. Nós nos casamos, queremos ser esposas perfeitas. Nós fomos mães, ou seremos mães, e queremos ser mães perfeitas para os nossos filhos. E tudo isso, a sociedade, lógico, nos cobra. Mas nós nos cobramos mais ainda, porque nós queremos ser perfeitas o tempo inteiro. Então, que a nossa mensagem aqui é que você tenha a coragem de ser imperfeita. E a Zuleika está trazendo dicas super valiosas a respeito da coragem de você não se cobrar tanto, de você ser imperfeita, de você buscar ajuda. Isso é lindo, Zuleika. E a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo. Eu queria que assim você falasse de forma prática, como hoje a mulher que está ouvindo a gente, essa poderosa que está nos escutando, pode dar o primeiro passo na busca desse autoconhecimento, de forma prática. De forma prática, existem muitas alternativas, o que é maravilhoso, né? Se eu tenho maior condição financeira ou menor, se eu tenho mais timidez ou menos timidez, se eu tenho mais tempo ou menos tempo, tudo depende da minha própria disponibilidade, né? É o que eu estou disposta a fazer e o que eu tenho condições de fazer. Então, eu sempre digo, fazer terapia com um profissional reconhecido, um profissional da área de psicologia, é algo grandioso. Por quê? Poucas pessoas têm esse viés de achar que fazer terapia é para gente saudável. A gente só procura o psiquiatra ou o psicólogo se a gente é louco. E isso é completamente errado. A gente procura quando a gente quer aumentar o nosso autoconhecimento, o autocuidado, estar melhor. Quando você fala em autoconhecimento, o que é isso? É eu saber o que me deixa feliz, o que me deixa triste, o que eu faço bem feito e com facilidade e me orgulho de fazer, o que eu tenho horror a fazer. Quando eu me sinto bem e quando eu me sinto mal. O que eu faço que deixa o outro bem e que deixa o outro mal. O que eu faço intencionalmente e o que eu faço sem a intenção. Mais faço. Quantas vezes eu machuco o outro sem perceber? Para poder me dar conta
desses assuntos que norteiam a minha vida, que são tão profundos, eu preciso de tempo para pensar. Afinal de contas, se eu escolho uma profissão, eu vou ter que fazer um curso técnico, um curso de graduação, e eu vou ficar anos estudando. Para me conhecer, como é que eu não vou saber as coisas sobre mim mesmo? Para e tenta escrever para ver se você consegue com facilidade. Então, se para tudo que eu preciso na vida eu me dedico, eu quero aprender sobre psicologia, eu vou fazer uma faculdade, eu fico 5 anos estudando. Eu quero aprender sobre exercícios físicos, eu vou para academia, minha Nossa Senhora, nunca consigo. É eterno esse desafio, né? Eu quero aprender sobre finanças, eu vou ter que começar do zero se eu não tenho uma afinidade sobre esse tema. Eu vou ter que ficar muito tempo estudando. Agora, eu quero ser um ser humano melhor, o que eu faço? Eu preciso dedicar tempo para investir em mim. Então, se eu tiver condições... buscar terapia, buscar um bom psiquiatra é sempre um bom caminho. Mas, Zuleika, por que psiquiatra? Porque, às vezes, eu tenho que avaliar se eu tenho a necessidade ou não de pedir ajuda de um fármaco, se eu tenho que tomar remédio ou não. Então, às vezes, eu tenho que entender, se eu buscar um bom profissional, ele vai saber me dizer se eu preciso ou não de ajuda externa. Mas é só por aí? Não. O que você acessa nas redes sociais? Isso também te ajuda a despertar autoconhecimento, a sua melhor versão. Se é que eu estou buscando assuntos e temas que me despertam alegria, bem-estar, aprendizado aplicável no dia a dia. Isso é muito importante, porque a gente despende muito tempo nas redes sociais, então que a gente possa direcionar isso para bons conteúdos. O tempo vai passar do mesmo jeito. Se eu busquei bons conteúdos ou maus, no sentido de... É algo que me gera revolta, é algo que me gera aflição. Estimula a crítica. É algo destrutivo, é algo fútil. Não que de vez em quando a gente não possa olhar alguma coisa, né? Claro. Mas o tempo todo? Qual é a proporção de tempo que eu estou dedicando em algo fútil ou em algo construtivo? Comece a medir, comece a olhar. Se você ampliar sua consciência, quando você estiver olhando um vídeo, vai vir aquela mensagenzinha na sua cabeça dizendo, mas isso aqui me promove ou me prejudica? Porque se isso aqui me desperta alguma situação de inferioridade, de raiva, de tristeza, isso aqui não está me promovendo. Isso aqui está me prejudicando. Então, faça sempre a pergunta para você. Isso me promove ou me prejudica? Quando eu estou assistindo algum programa de televisão, isso desperta o meu melhor ou o meu pior? Isso me promove ou me prejudica? Hoje, boa parte do nosso tempo, ela está no trabalho, está no cuidado da casa ou dos filhos e nas redes sociais. Isso vale, inclusive, para as vovós. As vovós também, felizmente, estão se familiarizando com a tecnologia. E se a gente for olhar, é unânime. Das crianças que têm acesso, né, que os pais permitem, até os idosos, todos têm um tempo significativo do dia nas redes sociais ou na televisão. Que tipo de conteúdo eu estou olhando? E outra, eu vou aplicar em que esse conteúdo na minha vida? Porque às vezes eu estou vendo uma coisa que eu nunca vou usar. É uma coisa tão... desnecessária, que só me causa peso, mas que nunca vai ser aplicado de uma forma positiva. Então, ver tragédia. Sabia que do ser humano se conectar com tragédia? A gente passa horas assistindo a uma história triste, destruidora, mas a gente não consegue passar horas assistindo pessoas tendo conquistas, se realizando. Por que vocês acham que as programações de televisão são como são? Elas são pensadas minuto a minuto com aquilo que vai conectar com o ser humano. Por que tem tanta tragédia? Porque o ser humano tem uma tendência a se conectar com isso. Mas isso me promove? Isso me faz bem? Lembra que eu perguntei aquela pergunta, eu estou onde e como gostaria? Se sim, segue fazendo o que está fazendo. Se não, eu tenho que começar a repensar. E especialmente no que eu estou dedicando tempo. Poderosa, você está onde e como gostaria, se não vire a chave hoje. Olha, que bate-papo maravilhoso. E quero te dizer mais uma coisa. Para completar as sugestões do Mindfulness, para a gente ficar bem, para a gente buscar evolução enquanto ser humano, porque essa evolução é eterna, né? Não existe milagre. Hoje eu me tornei uma pessoa evoluída e daqui para frente vou viver bem. Não. É constante, é eterno. Então, começa com a aceitação, começa com a autocompaixão, depois passa para a compaixão
que é para esse carinho e cuidado para com o outro? Eu estou sendo mais destrutiva ou estou sendo mais construtiva? Mais amorosa ou mais revoltante? Então, poder ter esse cuidado com o outro. E, por fim, o exercício da gratidão. A Brené traz isso no livro. Cada vez mais a gente estuda sobre isso. Quando a gente olha os estudos de Harvard também envolvendo, né, a questão do mindfulness ou do bem-estar psicológico, que envolve, né, toda e qualquer pesquisa da área da psicologia positiva, a gente sempre vai ver a gratidão presente. Ai, Zuleika, mas isso é assunto batido, todo mundo já sabe. Você aplica no seu dia a dia? Exatamente. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava furiosa porque teve que ir numa consulta médica e precisou ficar um tempo no hospital e perdeu um evento importante que tinha agendado. Essa pessoa estava muito chateada porque perdeu o evento. Ela não estava muito feliz porque ela não precisou ficar para uma cirurgia, porque ela estava bem enxergando, andando e se recuperando. Como nós temos uma tendência de enxergar o que falta e uma dificuldade de agradecer ao que temos. Ser grato não é dizer obrigada. Não é dizer, Deus, muito obrigada de noite antes de dormir. Ser grato é uma atitude constante no dia a dia de valorizar o que temos. Eu tenho uma oportunidade quando eu levanto, eu tenho uma oportunidade quando eu chego na frente de um colega de trabalho, de um cliente, quando eu tenho uma tarefa para realizar. Ser grato é poder pensar, que bom que eu estou vivendo isso e eu posso fazer o meu melhor com isso. É uma atitude para com a vida, não é uma atitude pontual de agradecer alguma coisa raramente. Então, com essas dicas, a gente consegue sim melhorar e muito a nossa vida. E cada tópico desse dá um podcast, né, Zuleika? Cada um falar sobre essa autocompaixão, acho que é um tema para a gente dissertar aqui longamente. Você sabe, ontem eu estava vendo um meme no Instagram, que era um desenho, ele estava numa ilha e um outro num barquinho vindo em direção à ilha. Aí ele olhou e falou assim, nossa, que bom um barco. E o rapaz do barco, nossa, que bom, terra firme. Ou seja, nós sempre estamos olhando para aquilo que não temos. E falando sobre terapia, tem uma frase que eu sempre lembro quando falo de terapia. Não é porque eu não estou buscando uma terapia, um tratamento, porque eu tenho um problema. Todos têm problema. Eu estou buscando porque eu quero resolver. Então, quando eu busco uma terapia, é porque eu quero resolver um problema. E aí, voltando a essa questão da vulnerabilidade, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é super importante para dar uma limitação no que eu faço em relação a isso, que é o seguinte: vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida? Não. Aí já pode ser até falta de inteligência ou de bom senso. Exatamente. Tá? Porque, de fato, as pessoas vão receber do jeito delas essa sua exposição. E aí você pode, sim, virar chacota. Então, a diferença entre o veneno e o remédio é sempre a dose. Quando eu falo no expor, no trocar, no conversar, no pedir ajuda, eu sempre ressalto na sequência, com pessoas da sua confiança. Jogar para o mundo os seus problemas, se existir a intenção de impactar muita gente para ajudar a melhorar a vida de outras pessoas, legal. Você está fazendo um depoimento consciente, uma exposição consciente que vai ajudar muita gente. Ótimo. Mas ficar atirando para o mundo tudo o que acontece na sua vida, para aquelas pessoas que nem te conhecem, ou para aquelas pessoas que mal te conhecem, você está se colocando numa situação de risco desnecessariamente. E outra, você vai ter maturidade para lidar com as consequências depois? Exatamente. Meninas, prestem atenção nisso. Vulnerabilidade não é expor a sua vida. Você tem que selecionar as pessoas com quem vocês conversam para que isso venha gerar melhorias, evolução e não exposição. Fabi? Em tempos de redes sociais, isso é uma dica preciosa, né, Zuleika? Eu queria também que você falasse de uma ferramenta do autoconhecimento
que a gente já falou aqui em outros episódios, mas eu queria que você explicasse um pouco na tua visão de assumir essa posição de vulnerabilidade, que é a inteligência emocional. De que forma, a gente está falando muito de mindfulness, né? Mindfulness é atenção plena, mas e a inteligência emocional? Inteligência emocional hoje norteia sucesso e insucesso. Nós falamos, né, que íamos falar um pouquinho da área profissional. Nós contratamos pessoas pelo seu conhecimento técnico e acabamos desligando pela falta de habilidade de comportamento relacional. Verdade. Então, inteligência emocional tem a ver com como eu resolvo os problemas. Que trabalhar é resolver problemas. A gente só escolhe o tipo de problema que vai resolver. Então, inteligência emocional é conseguir encontrar alternativas, seja pelo mindfulness, pela psicoterapia, pela ajuda de um psiquiatra, pela conversa bem elaborada com pessoas da minha confiança, é fazer exercício físico, é descobrir atividades que me gerem flow, bem-estar, que me conectem com um momento de reflexão e a minha melhor versão. Tem gente que gosta de praticar esporte, tem gente que gosta de fazer dança, tem gente que gosta de trabalhar com arte. E conseguir conectar, ou melhor, desconectar por alguns minutos do mundo para conectar com aquilo que faz sentido para mim. A própria fé, né? É uma forma de A desconectar, própria fé né? é você, uma forma. Né, vai, sei lá, buscar Deus, orar, você está se conectando com algo superior, né? E consigo mesmo. Exato. A minha inteligência emocional vai estar fortemente conectada à minha diminuição de autocrítica, ou seja, a minha coragem de ser imperfeito. A humildade de aceitar que eu sou vulnerável e que todo ser humano tem medo de alguma coisa. E que todo ser humano também tem a capacidade de superar os seus medos, não que eles vão deixar de existir, mas lidar melhor com eles. Se eu trabalhar a inteligência emocional, eu vou saber que o problema vai chegar e eu posso fazer dele uma oportunidade, não uma tragédia. Porque se eu resolver bem esse problema, eu me destaco. E é aí que vem a questão do sucesso na carreira. Quando é que eu tenho alguém que eu digo que tem sucesso? É porque ele não teve problema para resolver? Você já viu bom marinheiro em mar calmo? Não existe. Sucesso está diretamente relacionado à minha capacidade de resolver o problema de uma forma em que eu vou deixar todos os envolvidos na melhor condição possível. Não é negar o problema. Não é simplesmente passar adiante. Então, se eu começar a enxergar o problema como uma bênção, porque chegou um problema, a gente se desespera, né? Meu Deus, eu faço de tudo para me livrar dele. Isso é normal, isso é saudável. Né? Quem é que gosta de receber problema o dia inteiro? É a reação, a primeira reação. Somos reativos, né? Isso é saudável, exatamente. Agora, para e pensa. Você quer se destacar, você quer crescer, você quer ter sucesso? Não foge do problema. Enfrenta o problema. Para e pensa de que jeito a gente resolve. De uma forma que você vai se promover e o outro também. Gente, não esquece da fórmula. Eu me promover e o outro também. Ganha-ganha. Ganha-ganha. Porque onde é que a gente está falhando aí? Eu me promover e o outro não. Mas, dentro do conceito de inteligência emocional, tem a parte em que eu me relaciono comigo e tem a parte em que eu impacto o outro. Como é que o outro me vê? Então, se eu quero ter sucesso, eu preciso saber que é um jogo de ganha-ganha, que eu vou ter problema todos os dias, sim, e que se eu parar e me concentrar para encontrar melhores alternativas de solução, eu vou ser promovida naturalmente. Só que isso requer coragem para enfrentar, humildade para pedir ajuda. Às vezes, para um problema, eu tenho que falar com N especialistas, e especialista é aquele meu colega que está lá na empresa.
Aquele que senta na mesa do lado, aquele é o especialista. Quem tem relacionamento tem tudo. Tem Eu tinha tudo. um professor no É MBA verdade. que ele falava assim, eu não preciso saber fazer, eu preciso conhecer quem saiba fazer. Exato. Então, aí entram as conexões e os relacionamentos, né, Zuleika? E se eu não tiver estabilidade e inteligência emocional, eu consigo estabelecer conexões? Com certeza não. Então, naturalmente, como a gente falava, a questão do sucesso, seja profissional ou pessoal, ele vai ficar bastante limitado. Então, eu sei que a gente tem aqui uma oportunidade linda quando a gente fala desse tema. Verdade. Então, não vamos esquecer de nos conectar com os nossos sonhos, com a busca constante da nossa melhor versão. Mas tudo começa por mim, não começa pelo outro. Vamos diminuir a expectativa com o outro. Ah, se eu tivesse um chefe melhor. Ah, se o meu chefe mudar. Ah, se Deus me ajudar. Ah, porque os meus pais não tiveram condição. Se eu diminuir a expectativa do outro ou do fora de mim e aumentar o meu protagonismo no sentido, nas condições que eu tenho no dia de hoje, o que eu posso fazer de melhor? Aumentar a consciência significa isso. O que eu posso fazer de melhor? Com as condições que eu tenho. Não adianta também buscar uma alternativa de outro mundo. Porque se eu buscar uma alternativa que eu não tenho alcance, não serve de nada. Somos especialistas em negar as soluções. Então, nas condições que eu tenho, o que eu posso fazer de melhor hoje? E assim, quando eu errar, eu tenho que saber que eu também tenho que ter a coragem de ser imperfeito e aceitar. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E quando eu acertar, porque um dia eu também vou acertar. Eu posso errar muito, mas eu também vou acertar. Que eu possa desfrutar da alegria, da comemoração, da paixão de quem experimenta algo muito legal. Que legal. Que maravilha, né? Eu ficaria aqui 3 horas conversando tranquilamente. Olha, eu quero dizer para você, poderosa que nos acompanha, que esse episódio aqui, você assistiu até aqui, certo? Você chegou ao final do episódio, mas agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar um caderninho e uma caneta e você vai voltar para o início desse episódio e vai anotar os insights maravilhosos que a Zuleika deu pra gente. Então, anote tudo que ela falou. Procure nas suas redes sociais pessoas inspiradoras, pessoas que tenham conteúdo para te oferecer, pessoas que possam encher a tua vida de coisas boas e não de tragédias, de decepções, de imagens inatingíveis, porque o Instagram tá tão cheio disso, de corpos muito perfeitos, de viagens perfeitas, de jatinhos, e aí você olha aquilo tudo e se frustra. Você se frustra porque, nossa, eu não vou ter isso. E ok, um dia você pode até ter tudo isso. Mas a gente acaba trabalhando nesse modo negativo. E isso impede que a gente assuma essa posição de protagonista. Como a Zuleika falou, a gente só pode transbordar aquilo que a gente está cheio. Então, encha-se de coisas boas, de coisas positivas. Se não vai te fazer crescer, não agrega. Então, a minha dica é essa. Pega um caderninho, a caneta, volta para o início do episódio, anota tudo, já encaminha para aquela tua amiga, aquela bestia, aquela que compartilha tudo com você, aquela que pode compartilhar essa vulnerabilidade, porque é muito importante nós termos amigas fiéis e companheiras onde a gente pode compartilhar essa vulnerabilidade, não é, Zuleika? Então, eu quero agradecer muito a tua presença aqui hoje, dizer que foi, assim, incrível, tá? Realmente é um episódio que a gente precisa assistir com um caderninho do lado, fazendo anotações, e a gente recomenda muito que você leia o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Isso vai engrandecer muito, vai te agregar muito conhecimento em relação ao que a gente conversou aqui, que é o autoconhecimento. E Obrigada. eu quero ainda aproveitar e sugerir que você faça um mini experimento pessoal. O que é isso? Experimente uma coisa pequena que faça bem para você e que impacte a vida de outra pessoa. Compre o livro da Brené, leia, se inspire e depois
Dê de presente para alguém que seja muito, muito especial para você. Veja o que acontece para você nos seus aprendizados, nas suas reflexões e veja depois o impacto que vai gerar nesta outra pessoa. Mini experimento pessoal é algo que a gente pode fazer a qualquer momento. São pequenas ações com a intenção de promover o bem e de receber o bem e que não nos custam muito caro e pequenas ações que podem gerar grandes transformações. E assim, só para complementar, pessoal, eu tenho o privilégio de conviver diariamente com esta pessoa maravilhosa, que incrível. E isso aqui, ó, foi um presente da Zuleika. Então já tá valendo o experimento, né? Experimento. Foi um super presente, assim, de grande reflexão e aprendizado, motivo pelo qual nós trouxemos também esse bate-papo hoje, porque é muito importante que a gente aprenda as nossas limitações, entenda as nossas limitações, vulnerabilidades e tudo mais. Eu acho que o que fica de lição é: invista no seu autoconhecimento, invista na sua autocompaixão, invista em você, na sua mente sã, para que você possa ser uma profissional melhor, uma pessoa melhor e gerar conexões de verdade com as pessoas. Então, assim, Zu, obrigada. Eu que agradeço. Sabe que é um prazer estar com você. Obrigada por tudo, pelo livro, pela presença e pelo conteúdo de alto valor. Porque aqui no podcast nós temos prezado muito por isso. Meninas, trazer conteúdo de alto valor que vem agregar para a sua vida. Eu tenho certeza que hoje você recebeu aí um altíssimo nível de conteúdo. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Zu. Fabi? Meninas, fiquem ligadinhas, sabe que aqui a gente só tem assunto, como a Jaci falou, de alto valor para sua vida pessoal, para sua vida profissional. E a gente está aqui porque nós somos mulheres que desejamos inspirar mulheres. Então, fica com a gente aqui no Pod Rosa, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio, dá um joinha aí nesse vídeo para poder fazer com que a gente se anime cada vez mais, esteja aqui cada vez mais empolgada e deixa aí nos teus comentários o que você quer ver aqui com a gente, que tipo de assunto que vai trazer valor para sua vida, aquilo que você precisa ou que você deseja conhecer melhor. Então, dentro de tudo isso que a gente falou aqui com a Zuleika, deixa aí o teu comentário, porque a Zuleika é de casa, a gente pode trazer ela de novo, tá? Só para falar isso. Com prazer. Obrigada, gente. Tchau, tchau, poderosas. Tchau, até o próximo episódio.